Tem reforço chegando no Flamengo, enfim, assinou Jorge Carrascal e ele já deu as primeiras palavras, dizendo que não quer ser substituto de Arrascaeta, ele quer jogar junto com o Arrascaeta, sendo titular no time do Flamengo, ele é muito importante. Também a mídia esportiva traz os números do Flamengo, que o ataque está deixando a desejar após o Mundial, ou seja, o Flamengo está fazendo menos gols após o Mundial do que fazia antes. Tudo isso e a preparação também, a equipe titular, quem está suspenso, quem está machucado, para esse jogo importante contra o Atlético Mineiro. Você vai ver isso tudo aqui. Antes de tudo, eu te peço, se inscreve no canal para você acompanhar todas as notícias do Flamengo. Eu sou o FP do Flá, trago informações do mais querido todo dia. Crédito do vídeo, a ESPN Brasil aqui na descrição e bora ver as informações do Mengão. E vamos falar também do Filipe Luís. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, mas a situação parece dentro de campo começou a ficar meio complicada. Sim, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mas o empate 1-1 com o Ceará deixou a sensação de que algo mudou. O torcedor quer ver gol e as cornetas da arquibancada já soam sobre Filipe Luís. Depois do Mundial, o time não é mais o mesmo no quesito, a média de bolas na rede caiu. Se antes a equipe fazia 2,2 gols por jogo, agora a média é de 1,2 por partida, apenas a 10ª maior do brasileiro. Nos 6 jogos do Brasileiro após o Mundial, 4 vitórias, 3 por 1 gol de diferença e 1 por 2. O Flamengo até mantém o ataque mais positivo do campeonato, com 31 gols. Um acima do Cruzeiro, que vem logo atrás, justamente pelo saldo de gols, apesar de ter um jogo a mais. O Palmeiras, terceiro, tem 4 pontos a menos do que a dupla, mas só 16 jogos na tabela. O time continuou chutando, né? Criando. Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. E a questão ofensiva, de criatividade, tem sido mesmo um problema no Flamengo. Para resolver essa situação, o clube foi ao mercado. Já trouxe Samuel Lino, também Saul, ambos estrearam. E agora é a vez de Jorge Carrascal. Colombiano de 27 anos, Carrascal tem no currículo passagem pelo River Plate. No time argentino, conheceu De La Cruz e chega cotado para ser um ajudante de Arrascaeta nas tarefas do meio de campo. O novo camisa 15 já se afasta da ideia de ser o substituto do camisa 10. En Arrascaeta, pues sus condiciones, creo que somos jugadores diferentes, de alguna otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien, apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Ainda sem o colombiano, o Flamengo vai até Belo Horizonte em busca da virada contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Arrascaeta, sem lesão detectada, é dúvida, mas Filipe Luís quebra a cabeça. Para avançar no mata-mata e melhorar na temporada, o Flamengo tem de ser de novo criativo, ofensivo. O torcedor quer ver gol. Vamos lá, deixando a desejar. Números ofensivos do Flamengo em 7 jogos pós-pausa no Mundial de Clubes. O Pedro até falou, o torcedor quer ver gols. Foram 7 gols marcados em 7 jogos, finalizações 106, no alvo 37. Aproveitamento de finalizações no alvo, 34,9%, conversão de finalização, 6,6%. Porcentagem de finalizações que viraram gols. No alvo nem é tão baixo, mas para virar gol, tá um parto. Marcela Rafael. Pois é, Mota, tem isso, né? É um Flamengo com tantos nomes, tantos jogadores importantes chegando, mas depois do Mundial tem deixado a desejar. Dou boa noite pro André Kfouri. Boa noite. Tudo bem, André? Tudo bem? Boa noite, Zupa. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Todo mundo Tudo aqui? bem, Ó. todo mundo. Faz tempo, né, que não temos essa formação titular aqui desse Sport Center. Vamos lá. Que alegria. Que seja eterno enquanto dura. O pessoal tá brincando que é tipo eclipse. Só daqui a 57 anos, isso. novamente. O feitiço de Áquila. Você é fã de esportes. Assista o filme. É um ótimo filme. É osso? Mas assim, você tem uns 45 anos. É da velha guarda, né? é da velha guarda. Pra entender, tem que ter nascido ali na década de... De 80 pegou. Uns 45, 47. E eu me lembro muito bem. Boa. Bom, mas o Flamengo, histórico Flamengo. O Filipe Luís é o líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, apesar de terem o mesmo número de pontos. E até difícil falarmos, é um momento difícil do Flamengo, mas é um rubro-negro carioca que já mostrou o melhor futebol em campo, principalmente na parte do ataque, André. Sem dúvida, né? A última grande atuação do Flamengo nesse ano foi nos Estados Unidos contra o Chelsea, que foi um jogo marcante por tudo que aconteceu. E talvez tivesse mostrado de maneira equivocada ou precipitada um caminho que o Flamengo poderia tomar no restante do ano. Mas a gente já descobriu, acho que para todo mundo, né, para os 4 clubes brasileiros que participaram do Mundial, que aquilo ali foi um recorte
que tem começo, meio e fim, acabou ali. Acabou pro Botafogo, pro Fluminense, pro Palmeiras e pro Flamengo. É uma outra coisa, eu acho natural que seja assim. Um outro contexto, um outro espírito, outra motivação, uma outra maneira de enxergar um campeonato que é diferente de tudo. Agora na volta, agora não, né? Na reentrada ao futebol brasileiro, esses 4 clubes, eles já perceberam, e seus torcedores também, que aquilo ali é outra coisa, né? Se encerra ali mesmo. E o Flamengo, acompanhando o jogo de ontem, eu estava no ar quando o Flamengo jogava, mas depois pude acompanhar, evidentemente, para poder falar a respeito durante a semana. O que aconteceu com o Flamengo ontem contra o Ceará, aconteceu com o Flamengo na mão de outros treinadores nos últimos anos diversas e diversas vezes, mas muitas vezes. O time começa muito bem, você percebe um ímpeto inicial, a capacidade técnica e de organização do time do Flamengo sobra no gramado, possibilidades de abertura de placar, a abertura do placar, e aí quando você pensa que se o Flamengo continuar dessa forma, ele vai fazer mais 1, talvez mais 2 e vai resolver a partida muito rapidamente, assim, bem cedo em termos de vencedor, as coisas param de acontecer. E o Flamengo acaba se colocando numa dinâmica que é muito ruim para ele, porque o adversário ganha muita confiança, porque também sabe, por estudar o Flamengo, saber do que se trata, saber que tipo de comportamento o time do Flamengo pode assumir em algumas situações. O adversário cresce muito, passa a ter chances, passa a ter momentos de domínio, consegue um empate muitas vezes. O Flamengo tem mostrado esse defeito de um domínio falso do jogo, uma vantagem que parece ser só o início de uma grande atuação, e depois é como se esses circuitos todos fossem desligados. E muita gente critica atualmente o Felipe Luiz porque ele é o treinador, e é claro, as críticas são direcionadas a quem está trabalhando, mas na comissão técnica anterior do Tite isso aconteceu com outros treinadores antes do Tite. O Flamengo também passou momentos nas temporadas em que jogos como o de ontem foram muito frequentes, e é muito curioso, né? A gente fica sem entender porque, e obviamente não consegue explicar. A gente já vai trazer o Cruzeiro para essa discussão, né? Times que estão empatados em pontos, o Cruzeiro com um jogo a mais. Estamos nesse debate rubro-negro, Zupac, sobre a ausência de gols. Teve um dia que eu estava no Equipe F que eu até perguntei... Estávamos ontem. Estávamos ontem, mas essa pergunta eu fiz em outro dia em que o senhor não estava, que era sobre o Felipe Luiz abraçado pela torcida, mas com uma característica de Flamengo que tradicionalmente o torcedor criticava. A gente já viu o Flamengo bem de pontos, mas com pouco gol, e o torcedor quer o espetáculo. A gente ainda vê o Flamengo bem de pontos, mas agora, cadê o espetáculo? Eu queria que você falasse um pouquinho desse equilíbrio. A situação que o Felipe está vivendo no comando do Flamengo é uma situação inédita para ele, porque a carreira dele é uma carreira onde tudo é inédito. Tá? O Felipe vive seu primeiro ano, nem completou o seu primeiro ano como técnico, foi em setembro, né, que ele assumiu o comando técnico do Flamengo. E acho que nesse recorte, embora o time esteja muito bem colocado, mas acho que vive a primeira grande oscilação em termos de desempenho. E eu tô curioso para ver, porque assim, o Felipe é um cara histórico no Flamengo. O Felipe foi abraçado pela torcida, né, e o Felipe faz parte desse projeto do Flamengo, de toda essa simbiose, arquibancada, time, passa muito pelo Felipe. Se o fato de ele ser jovem, de ser um técnico novato, se a opinião de fora para dentro vai ser diferente em relação a ele nessa oscilação, porque técnicos jovens costumam sofrer mais os efeitos de uma oscilação do que técnicos mais cascudos. Verdade. Mas o Felipe é um técnico jovem diferente no Flamengo, né? Porque ele é muito aquilo ali, né? E sinceramente eu acho tudo muito exagerado nessas primeiras oscilações. O que eu acho curioso também é que sim, o Flamengo está oscilando, sim, o desempenho ofensivo está baixo. A gente falou aqui semana passada como o momento individual dos atacantes do Flamengo não é um grande momento. E quando isso acontece, o Flamengo fica mais suscetível a pagar o preço de falhas individuais. E nos 2 últimos jogos elas aconteceram. No jogo contra o Galo pela Copa do Brasil, um erro grosseiro de saída de bola do Léo Pereira pro Léo Ortiz, gol do Flamengo. E ontem o Rossi, que raramente falha, um goleiro de uma regularidade altíssima, hesitou na saída, o Pedro Raul, gol de cabeça e empatou. Então quando o seu ataque não vive, quando o seu sistema ofensivo não vive uma grande fase, quando a sua margem de gols não é grande, sua média de gols não é grande durante os jogos, qualquer falha defensiva te custa ponto. E pontos que você perde pelo caminho te geram insegurança e facilitam a irregularidade nos próximos jogos. Será o quão potente foi a janela do Flamengo, e é claro que esse combo, reforços pesados chegando, time oscilando em performance, técnico jovem, é uma combinação perigosa para decisões equivocadas a serem tomadas. Mas a gente não pode tirar de perspectiva que o Flamengo perdeu. Assim, o Flamengo perdeu o lateral direito muito bom. Assim, chegou o Royal, saiu o Wesley. Chegou o Saul, saiu o Gerson. Era melhor não ter vindo nenhum dos dois e ter mantido os dois. O Flamengo não pôde manter os dois, fez boas reposições. Mas o Flamengo perdeu um lateral direito que tem potencial para ser titular da seleção brasileira, e o Flamengo perdeu o seu melhor jogador. O melhor do Flamengo não é o Arrascaeta, o melhor do Flamengo não é o Pedro, o melhor do Flamengo era o Gerson. Que é de seleção brasileira. E que juntos formavam o lado direito
direito muito forte. A combinação Gerson e Wesley era uma combinação muito forte. Então isso também tem que ser colocado na régua. E não é passar pano. O Flamengo está oscilando em desempenho. E o Flamengo tem margem para melhorar e precisa melhorar. E quarta-feira a Copa do Brasil pode custar, pode ir para essa conta aí. Mas a gente não pode tirar todas as variáveis da equação. A gente tem que enxergar o plano de uma maneira mais ampla. E a saída de Gerson e de Wesley, especialmente do Gerson, traz um impacto para o time do Flamengo. O Gerson era o melhor jogador do elenco do Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as informações do Mengão. Jorge Carrascal chegou, assinou o contrato e já deu a palhinha falando que o Flamengo é o maior time da América do Sul e que veio sim porque o Flamengo é gigante. Por isso que ele decidiu voltar ao cenário sul-americano, sabendo que ele já jogou no River Plate da Argentina e principalmente o futebol brasileiro, vindo para uma equipe que vai brigar por títulos. Ele é muito importante, é um jogador insinuante que vai para cima no 1 para 1, pode estar quebrando linhas de marcação do adversário, será muito importante para o Flamengo, assim como o Samuel Lino. E o Flamengo nos preparativos, né, para poder enfrentar o Atlético Mineiro. A Arrascaeta saiu sentindo a coxa contra o Ceará, mas nenhuma lesão foi detectada. Será que ele vai jogar mesmo como titular ou vai jogar poucos minutos? Você viu a preparação do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro. Eu acredito na virada do Flamengo para vencer o Atlético Mineiro lá dentro da Arena MRV, já que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil lá dentro, em cima deles, e agora é possível se classificar lá também. Se você acredita na classificação do Flamengo, vai deixando aqui Flamengo classificado escrito aqui, também digita de qual cidade você está nos assistindo, deixa teu like para ajudar o trabalho se você é flamenguista de coração. O Flamengo vai sim se recuperar, vem de 2 resultados ruins, perdeu para o Atlético, empatou com o Ceará, mas vamos levantar a cabeça porque isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.